Muito bem, estamos de volta com o programa Nossa Cidade e nesse bloco a gente vai fechar a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Araçatuba. Ao nosso lado está o Domingos Ondorfato, candidato à Prefeitura de Araçatuba pelo PTB. Nós conversamos com os candidatos através dos seus representantes há 2 semanas atrás e nós definimos as regras das entrevistas que foram feitas com todos na semana passada e nesta. Considerações iniciais e finais e 5 perguntas, cada uma com 3 minutos para cada um responder aquilo que bem entende do seu plano de governo. Candidato, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do programa Nossa Cidade. O senhor tem 3 minutos para suas considerações iniciais. Eu é que devo agradecer ao convite e quero também parabenizar a equipe da TV Noroeste, essa emissora que desponta aí como uma liderança na cidade de Araçatuba e região. Bom, você me pergunta por que ser prefeito de Araçatuba novamente. É fácil a resposta. Eu me candidatei novamente a prefeito para as eleições vindouras, não por uma vaidade pessoal, não, porque já fui prefeito em 93, 96, meu nome já está inscrito na história de Araçatuba, mas me candidatei porque eu amo a minha Araçatuba, eu quero bem a minha Araçatuba. E por isso, por essas razões, por querer que a minha cidade se desenvolva e volte a ser novamente a capital regional da Noroeste, é por essas razões que eu me candidato a prefeito de Araçatuba. A cidade é uma cidade arrojada, forte, pujante, firme, uma cidade que cresce a olhos vistos. Se tivermos um prefeito dinâmico, honrado, trabalhador, que a impulsione, ela atingirá os seus objetivos muito mais rapidamente. Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer de que, a continuar com esse desenvolvimento, dentro de 20, 30, quiçá 40 anos, ela se igualará novamente com São José do Rio Preto e, quiçá, queira Deus, com Ribeirão Preto. Este é o meu objetivo pelos quais eu me candidato novamente a prefeito municipal de Araçatuba. Quero dizer ainda que o prefeito, ao assumir, ele terá sobre si a responsabilidade dessa virada histórica para com a nossa Araçatuba. Cabe a ele a responsabilidade de conduzir os destinos da nossa cidade para um porto seguro, para o seu desenvolvimento, para o seu progresso, e deve impulsionar a cidade em todas as áreas, na saúde, na educação, no saneamento básico, no lazer, em todos os sentidos. Este é o objetivo que me faz candidatar novamente a prefeito da minha cidade querida, Araçatuba. Muito bem, candidato. Vamos agora com as 5 perguntas que eu estarei sorteando para que o candidato possa responder. O senhor terá 13 minutos para cada uma delas. A primeira pergunta, candidato, caso seja eleito, o que pretende fazer para que as verbas públicas não sejam desviadas e ter mais transparência nas licitações? Muito bem. Antes de mais nada, é preciso você não roubar e não deixar roubar verbas públicas. O dinheiro público é coisa sagrada. Você tem que administrar a cidade como se fosse uma empresa privada. Em qualquer obra que você vai realizar, você precisa, primeiro, o planejamento, orçar em quanto custaria se fosse feita pela própria municipalidade. Feito isso, você então lança a licitação e aquela empresa que o menor preço oferecer para a iniciação ou conclusão das obras, sem prejuízo da efetiva aplicação desse dinheiro na obra, né? Então você há de escolher aquela que ofereceu melhores condições para a municipalidade. Quer dizer, você precisa governar uma cidade como se governa a sua empresa. É fazer com que o menor preço seja aquele. Por que essas obras são superfaturadas? Porque há corrupção. A corrupção está desenfreada neste país. Todo dia você vê a Polícia Federal prendendo gente por causa da saúde. Todo dia, mas não aprendem. E assim é em todas as prefeituras. A corrupção parece que arraigou na municipalidade. Então, se você, como eu disse, não roubar e não deixar que roubem, você fará muita coisa com pouco dinheiro. Esse é o nosso objetivo. O senhor ainda tem mais 1 minuto e 30. Quer aproveitar para falar alguma outra coisa sobre o assunto? Sim. Eu também quero dizer de que, na nossa administração,
nós vamos lançar inúmeras obras. Na área educacional, nós temos uma porção de escolas para fazer, nós temos diversas escolas para ampliar, porque o número de crianças fora da sala de aula em Araçatuba, ele é imenso. Então, nessa área da educação, nós temos que tomar todo o cuidado quando lançarmos esta ou aquela feitura de uma unidade escolar ou a sua ampliação, temos que ter cuidado de pegar a melhor empresa com o menor preço. E mesma coisa na área da saúde. Nós temos também na área de saúde diversas obras por serem executadas, ampliação dos postos de saúde, execução de outros, em outros bairros que não existe unidade de saúde, e fazer também com o mesmo cuidado, quer dizer, pegar a firma, você tem que ir atrás dessa firma para saber quem é essa firma, se ela tem qualificação, se ela tem competência para fazer esta obra que você está licitando. Esse é o objetivo nosso e é o que nós vamos executar com o prefeito municipal, se Deus quiser. Muito bem, candidato. Vamos agora então com a segunda pergunta de hoje. Nós estamos fechando essa série de entrevistas com os candidatos que participaram da nossa reunião. Vamos então para a pergunta. Você já tem nomes para uma composição de secretariado? E como que será essa formação, a escolha de cada um para cada passo? O senhor tem 3 minutos. Nós ainda não temos os nomes definidos para o secretariado, mas já temos uns nomes a serem questionados, examinados em cada uma das áreas. Nós pretendemos implantar na administração um secretariado à altura, né? Que na parte da educação, por exemplo, nós temos que escolher um professor ou uma professora que entenda de educação. O mesmo acontecendo na área da saúde. Nós temos que contratar um médico ou alguém versado sobre medicina que entenda da área para poder falar, prefeito, nós precisamos fazer isto, mais isto, para solucionar o problema da saúde em Araçatuba. Então, todo e qualquer elemento que vier a compor o nosso secretariado será um elemento altamente qualificado, seja homem, seja mulher, mas ele deverá responder à altura por seu desprendimento em colaborar com a nossa administração. E isso, nós não temos nenhum nome escolhido, mas já temos diversos nomes que nós vamos examinar um por um para não cometer erro na administração. Muito bem, candidato. Vamos então agora para a nossa terceira pergunta de hoje. Lembrando que no próximo domingo teremos as eleições municipais em todo o Brasil, em toda a nossa região, e a nossa emissora, claro, estaremos de olho em tudo que acontecer em Araçatuba, Birigui e nas cidades vizinhas. Candidato, se o senhor for eleito, como pretende tratar 2 questões que nós temos muitas reclamações, com relação ao sistema rotativo de estacionamento e também os flanelinhas que ficam na área central da cidade, principalmente, entre aspas, cuidando das motos? O senhor tem 3 minutos. Com relação ao rotativo, a chamada Zona Azul, nós temos lá em Araçatuba uma empresa, a Araçapark, salvo engano, que vem explorando abusivamente essa situação. Eleito, nós queremos ver da possibilidade de rescindir esse contrato com a Araçapark, pegar a área azul, entregar à Secretaria de Ação Social, para que a Secretaria explore a área do verde em Araçatuba, e com esse dinheiro, que é uma arrecadação boa, com esse dinheiro a Ação Social, ela vai patrocinar diversas coisas em prol da pobreza. Por exemplo, cestas básicas, vem daí. Construção de casas populares, vem desse dinheiro. Tantas bolsas de estudo, vem desse dinheiro. Então, nós pretendemos ver da possibilidade de rescindir esse contrato com a Araçapark e entregá-lo para o Fundo de Assistência Social, a Secretaria de Ação Social, para que ela desenvolva projetos em favor da pobreza. E com relação aos flanelinhas da cidade. Aos flanelinhas, nós temos também o nosso plano de governo, a volta do antigo sítio escola, projeto Lobato, onde nós tínhamos o mesmo problema dos flanelinhas. Nós criamos o sítio Lobato, o sítio escola, e ali nós tínhamos mais ou menos 200 jovens, muitos dos quais com flanelinha, e outros partindo praticamente para a área do crime. Ali nós tínhamos uma
pré-profissionalização, como pedreiro, carpinteiro, servente de pedreiro, retireiro, e diversas profissões. E, por exemplo, na pecuária, nós conseguimos, no comércio de Araçatuba, com os empresários de Araçatuba, a doação de vacas. Nós tínhamos 20 vacas e um touro, doado também por empresário de Araçatuba. Ensinamos a meninada a tirar leite, do leite fazer doce de leite e outros doces, e eles levavam para casa o produto que eles aprendiam a fabricar, né? Então, nós, com relação ao problema dos flanelinhas, nós pretendemos fazer com que volte outra vez o sítio escola, pegando esses flanelinhas e outros que estão aí na rua, e levar para o sítio escola, profissionalizá-los, depois, junto ao comércio, junto à indústria, junto aos serviços diversos de assessoria, tentar locá-los como funcionários, como empregados, para seguir o caminho da retidão. Muito bem, candidato. Vamos então com mais uma pergunta dessa série de entrevistas com os candidatos da cidade de Araçatuba. Candidato, como o senhor quer ser lembrado após o seu término do mandato, caso o senhor seja eleito? Eu quero ser lembrado como o prefeito que fez grandes realizações na sua cidade, a minha querida Araçatuba. E tem tudo por fazer. Você sabe que, por exemplo, na saúde, a saúde está um desastre a nível de Brasil. Mas em Araçatuba ela está com mais do que um desastre, está um colapso total. Então nós temos a intenção não de resolver, vamos dizer, totalmente os problemas da saúde, porque é muito dinheiro que vai para você poder aprimorar. Um dos maiores programas de saúde do mundo, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, é o SUS. O SUS, ele serviria de exemplo para o mundo todo. Só que quando o SUS foi instituído, há 30 anos atrás, mais ou menos, existia o país 100 milhões de habitantes e dinheiro suficiente para atender esses 100 milhões de habitantes. 30 anos depois, o país hoje tem 210 milhões de habitantes, o SUS continua com aquela mesma verba de 30 anos atrás, porque dinheiro para a saúde não falta, veio aos borbotões. Mas acontece que houve a corrupção. E você vê, como eu já falei aqui, a Polícia Federal todos os dias prendendo gente aí porque meteram a mão no dinheiro da saúde. Então eu quero fazer o máximo que eu puder na área da saúde e na área da educação. Eu já falei aqui, nós temos centenas de crianças fora da sala de aula. Nós precisamos fazer com que essas crianças voltem à escola o dia inteiro, no mínimo 10 horas. Aqueles que estudam, por exemplo, na parte da manhã, ele vai cursar a escola na parte da manhã, antes ser servido para ele um café da manhã reforçado, ele assiste às aulas, depois vai para a recreação a parte final da tarde. E vice-versa, os que têm a parte da manhã de recreação, depois da tarde a aula, de maneira que ele vai ficar na escola 10 horas, longe das drogas. E na área, por exemplo, do saneamento básico, nós temos que, eu, quando prefeito, em 1993 e 1996, eu fiz o tratamento de esgoto. O Baguaçu, o Machadinho, o Machado de Melo, eram 3 esgotos a céu aberto. O que nós fizemos? Fizemos um grande emissário do Lago Azul até a foz do Baguaçu no Tietê, e depois nós fizemos uma licitação para uma empresa vir explorar o saneamento básico, e lá está a empresa tratando parte do esgoto de Araçatuba. Eliminamos essa poluição dos rios que eu mencionei. Mas tem ainda do lado lá da Eliezer, o São José, Mondivina, Ezequiel Barbosa, Verde Parque, Atlântico, Porto e diversos outros loteamentos que não tem, estão jogando esgoto num córrego chamado Tropeiro. Então é preciso dar sequência nesse programa. Muito bem, candidato. Vamos então agora com a última pergunta de hoje. Na verdade, é a última pergunta de todos os candidatos. No sorteio, o senhor foi o último a ser exibido. Candidato, caso o senhor seja eleito, como pretende contribuir para superar os graves problemas que, infelizmente, são muito comuns nos dias de hoje, como a desigualdade social, a violência contra a mulher, o preconceito e o racismo? São questões, indiscutivelmente, que merecem
uma atenção toda especial, né? Você sabe que o afrodescendente, ele ainda hoje no país, infelizmente, e é difícil de erradicar, ele é discriminado. Nós precisamos fazer um trabalho junto à comunidade no sentido de fazer com que essa discriminação, de uma vez por todas, seja sanada, né? E a questão da pobreza, né? Você tem que batalhar no sentido, vamos dizer, de gerar empregos. Gerar empregos não é fácil, é muito difícil você gerar empregos. Mas nós temos na cabeça um projeto de, uma vez eleito, irmos até São Paulo, na Fiesp, junto à presidência e demais membros da Fiesp, para que saibam o que nós temos no interior de São Paulo. A nossa Araçatuba, como Birigui, por exemplo, nós temos tudo para que as indústrias de São Paulo venham para cá para gerar empregos. Nós temos a Marechal Rondon duplicada, nós temos um aeroporto internacional, a nível internacional, nós temos água abundante do Tietê, só faltará água em Araçatuba se o Tietê secar. Nós temos tudo de bom para que as indústrias venham. Então, chegar lá na Fiesp e dizer, olha, vocês estão aqui exprimidos com esse ar poluído, por que não vai lá para Araçatuba, para Birigui? Vão para lá e oferecer as condições, a terraplanagem, o terreno, uma isenção de impostos por 5 anos. Eu tenho certeza que aí indústrias virão para cá com o apoio da Fiesp. E vindo essas indústrias gerarão empregos e com geração de emprego você vai combater essa desigualdade, né? Porque a desigualdade é imensa, eu reconheço que é imensa aqui nesse Brasil inteiro. Mas se houver um trabalho sério, um trabalho dinâmico, um trabalho de fundo, um trabalho, uma vontade política de resolver essas questões, eu tenho certeza que você, em pouco espaço de tempo, você já ameniza pelo menos a situação. O senhor tem tem 1 minuto, se o senhor quiser aproveitar para concluir alguma coisa? Não, você falou sobre a desigualdade social, né? racismo e sobre a violência contra a mulher. A violência contra a mulher também, isso aí é coisa abominável, né? A mulher é merecedora de todo o nosso respeito. Eu tenho falado cotidianamente que a mulher tem que, por exemplo, participar ativamente da vida política do país. Ela está meio omissa, agora parece que deu uma melhorada, né? Nós temos senadora, nós temos deputada, e governador acho que não temos nenhum ainda. Mas no judiciário tem bastante mulher. É preciso que ela se integre na vida política da nação. E a mulher, como tal, é merecedora do nosso respeito. Quer dizer, é preciso fazer com que as leis sejam cumpridas. Eu vejo, por exemplo, esses dias, um senhor lá que bateu na mulher e o delegado liberou ele. Quer dizer, está errado, está errado. Muito bem, candidato. Para a gente finalizar a nossa entrevista, o senhor tem agora 2 minutos para suas considerações finais. Muito bem. Eu quero aproveitar o ensejo para, uma vez mais, agradecer a equipe da TV Noroeste, né? E aproveitar a oportunidade para dizer de que eu realmente pretendo me eleger prefeito da minha Araçatuba. E uma vez eleito prefeito da minha Araçatuba, eu quero dar todo o meu esforço para fazer com que, como eu disse, a nossa Araçatuba volte outra vez a ser a cidade capital regional da Noroeste. Eu me candidato a prefeito não por vaidade pessoal, como eu falei, já estou com o meu nome escrito na história de Araçatuba, mas eu quero dar de mim o melhor, fazer com que a cidade seja solucionada em todos os seus projetos de lazer, né? Lazer, por exemplo, eu gostaria de citar aqui, nós temos aqui o Country Club, metade é Araçatuba, outra metade é Birigui. Eu acho que se juntar os 2 prefeitos e fazer uma área de lazer, o Country Club antigo recebia todo final de semana 5, 6 mil pessoas, todo final de semana, pessoas que iam fazer churrasquinho, passar, bater papo e tal. Esse é um projeto que a gente pretende fazer. E tem um outro projeto que é lá na Avenida Brasília, esquina com a Pompeu de Toledo, tem uma área ali que é de preservação ambiental, porque o machadinho corta a área, 30 metros para cá e 30 metros do outro lado, não pode construir. Então, é uma área de preservação ambiental. Nós vamos desapropriar essa área por um preço baixo, porque é área de preservação ambiental, o proprietário não pode construir. E uma vez feito essa desapropriação, vamos fazer um Central Park no coração de Araçatuba. Será um oásis no centro de Araçatuba. E ali nós vamos fazer trilha para caminhada, bancos para um bate-papo, uma lanchonete, iluminação farta, segurança total. Então,
através dessas obras que nós queremos fazer da nossa Araçatuba, a grande Araçatuba, e é por isso que eu quero mesmo candidatar a prefeito novamente. Muito bem, candidato, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e nós estamos assim encerrando essa série de entrevistas com os candidatos de Araçatuba, pelo menos 6 deles que assumiram o compromisso, vieram numa reunião que nós marcamos aqui na TV Noroeste para que pudéssemos conversar com eles, discutir os problemas e as soluções para os próximos anos do município de Araçatuba. Também fizemos isso com os prefeitos, ou melhor dizendo, os candidatos a prefeito do município de Birigui, de uma forma democrática e cidadã, para que você possa conhecer cada um deles. Na semana que vem é o momento do voto, onde você, biriguense, araçatubense e todas as cidades vizinhas vão estar indo às urnas. Que você possa votar com consciência, com qualidade, não só para o executivo, mas também para o legislativo do seu município. E a gente, claro, aqui no jornalismo da TV Noroeste, vamos acompanhar toda esta movimentação do voto a voto aqui no interior paulista. E com essa entrevista, nós estamos fechando a nossa edição de hoje, agradecendo a sua audiência e o seu carinho. Todas essas entrevistas com 6 candidatos, você pode conferir no portal da TV Noroeste, também no canal no YouTube e no Facebook, onde você não só acompanha essas entrevistas, mas outros assuntos também que você acompanhou nesta edição. Na sequência, tem um programa Bate-Papo na Praça. A todos uma excelente semana e até domingo que vem, domingo das eleições.